Hoje estou com ele aqui, que deixou o mundo corporativo depois de 20 anos de carreira, com vendas, projetos, e foi para o mundo da marcenaria, aí, inspirado pelo seu avô. E hoje é do canal Marcenaria Amadora, aqui, um dos maiores canais de marcenaria do YouTube, um dos mais respeitados aqui. Eu estou com o Rodrigo Piotto aqui hoje. Obrigado, Piotto. Seja bem-vindo. Tirou o pó da roupa antes de começar a gravação, que onde vai encostando vai sujando. Eu falei, Marcelo, vai limpando, vai limpando. Boa. Bom, eu sou o Marcel, esse é o canal Status Q, e aqui a gente vai desvendar os mistérios aí de quem fez essas jornadas incríveis e inspiradoras aí. Então, me conta aí, cara, como é que começou sua vida profissional? Como foi lá no começo que você decidiu, sei lá, vou trabalhar no mundo corporativo? Como é que foi essa história lá no começo? Cara, acho que vai ter que ter mais memória aí nas câmeras, porque a história é longa. Mas para encurtar, assim, eu sou formado em engenharia. Na verdade, comecei a trabalhar desde pequeno mesmo, assim, com 12 anos de idade, eu já não aguentava mais, cara, eu tinha 3 irmãs, falei assim, cara, eu preciso sair de casa, fazer uma coisa diferente. Então, sempre gostei de botar a mão na massa, não gostei de ficar acomodado, né? Então, comecei lá com meus 12 anos, trabalhando numa fábrica de gaiola, cara, foi meu primeiro trabalho, com 12 anos. Aí, com 14, eu fiz o Senai, prestei lá aprendiz na época, tinha o programa do Senai. Legal. Aí, comecei a fazer o Senai, aí depois já engatei colégio técnico, faculdade e vida que segue, né? E a minha formação é engenharia. Sempre gostei da área de engenharia. E, cara, vou falar uma coisa pra você, eu nunca fui um engenheiro na vida. Porque desde a formação eu sempre falei assim, pô, quero ser engenheiro, só que a vida foi me levando para outros caminhos. Somos dois, então. Então, cara, somos dois. Então é assim, né? Comecei e depois fui caindo no mundo, entrei na Motorola, onde a gente se conheceu lá em 1999. Então já tinha Século passado. Século passado. Em 99, cara, eu já tinha quase 10 anos já de trabalho. Então, e aí foi, né? Vida que segue, trabalhando no mundo corporativo e tal, até que falei, puta, tá na hora de mudar, virar a chave. E como que foi esse processo, Piotto? Assim, eu te acompanho aí desde, enfim, a gente se conheceu lá na Motorola em 2007. Tinha cabelo, cara, não lembro. Acho que você nunca teve, Piotto. Não vem com essa de querer roubar, não. Depois de... Acho que você já nasceu assim, cara. E aí a gente se conheceu em 2007, então trabalhamos juntos e de repente... E aí Piotto começa com marcenaria, né? Começa, enfim, canal no YouTube em 2013, 14? 2014. E aí eu lembro, assim, nossa, fiquei, assim, surpreso e feliz, né? Porque eu sou entusiasta da marcenaria também, com a história do meu avô, mesma coisa. Então, assim, eu tinha uma conexão e aí eu lembro de mandar mensagem pro outro, falei, cara, que incrível, não sei o quê. E aí eu fui acompanhando, então... Piotto nem sabe, mas me deu muitas aulas pelo YouTube aqui de marcenaria, aprendi muita coisa com ele aqui, nem sabia que era aqui dentro dessa marcenaria. Aproveitando que a gente está nos assistindo, segue aí, Marcenaria Amador, porque de um em um a gente vai crescendo. E a história da marcenaria é assim, como você mesmo citou, meu avô era carpinteiro e meu pai eu chamo de marceneiro amador. Tanto é que o nome não foi um nome muito planejado e acabou saindo esse nome, Marcenaria Amador. Tanto é que até um problema, porque as pessoas falam assim, cara, já está no nível profissional, mas ela nasceu com o conceito de marcenaria amadora, uma coisa sem ser profissional, e depois o canal foi profissionalizando, agora não faz sentido mudar de nome mais. Então eu sempre gostei de trabalhar com máquinas, com ferramentas, e a madeira é uma coisa assim fantástica. Tanto é, Marcelo, que é incrível, porque toda vez que eu converso com alguém, todo mundo tem algum pezinho na marcenaria, ou é o avô, gostei, vi alguma coisa, e eu falo que é um caminho sem volta, cara. Uma vez que a pessoa começa a trabalhar com madeira, cara, não volta mais. O cara comprou a primeira serra, ela fala, cara, um abraço. Quando eu ia na casa do meu avô, quando a gente era pequeno, eu, minhas irmãs, meus primos, tinha muitas ferramentas de carpintaria e muitas se perderam. Até uma dor que eu tenho, falou, pô, se eu pudesse ter aquelas ferramentas hoje. E tem uma que meu pai guardou, esse aqui era um martelo que, segundo meu pai, meu avô usava para marcar madeira. Então cortava a madeira, tirava a madeira da mata, as toras. E aqui tem PAP, que são as iniciais do meu avô, Pedro Ângelo Piotto, tá invertido porque é a hora que marca a madeira, Pedro Ângelo Piotto. E do outro lado, por coincidência ou não, tem a letra R. Eu brincava com meu pai, falou, por quê? Marcar de Rodrigo? Ele falou, não, isso aqui é marcar a madeira que tá ruim. Então pode ver que ele é um martelo todo forjado, e quando a gente pega, né, dá até para sentir aqui o local onde ficavam as mãos, porque a própria madeira vai se moldando na hora que você vai batendo. Essa aqui era
a única ferramenta elétrica que a gente tinha em casa, uma furadeira antigona da Bosch, 2 velocidades, ela não funciona mais. E eu lembro meu pai falando que o sonho dele era ter uma tico-tico elétrica, porque na época ele tinha um arco de serra tico-tico, não era esse, mas era um arco parecido com esse, e é um arco muito lento para você trabalhar, para fazer cortes, e uma ferramenta manual. Então ele falou, pô, no dia que eu tiver uma serra tico-tico, por coincidência foi a primeira máquina que eu comprei em 2004, uma serra tico-tico, guarda, essa aqui funciona ainda, já trabalhou demais. E hoje praticamente tenho muitas máquinas e ferramentas de tudo quanto é tipo, com várias tecnologias. Por exemplo, essa aqui acho que é uma das mais modernas que eu tenho, é uma serra circular a bateria. Então a gente tem um controle, ela se conecta com o Bluetooth do celular, você consegue ajustar velocidade, saber tudo sobre a máquina. Então, uma máquina fantástica. E é isso que eu fico pensando, como que a gente sai do mundo com uma ferramenta como essa, algo desse tipo, e a gente chega em algo como esse aqui, totalmente sofisticado, máquinas a bateria, praticamente de última geração. E o canal, ele nasceu em 2014, mas antes disso eu já fazia algumas coisas. A minha primeira oficina foi no fundo da casa, a primeira oficina na verdade foi no porta-malas do carro, porque morava no apartamento. Itinerante. Levava a ferramenta para cá, a ferramenta para lá e começava a fazer as coisas e tal. Aí no fundo da casa da minha mãe abriu um espaço e eu comecei a montar as coisas lá. Até que um belo dia minha mãe me convidou para sair de lá. Ô filho, eu te amo muito, mas cara, tá um barulho, um pó desgraçado aqui, não vai dar para te segurar não, então você pica a mula. Tchau. E aí eu mudei na casa da frente, a casa da minha mãe, a casa onde eu morei praticamente a vida toda, e na casa da frente tinha o Sr. Jair, que ele tinha um quarto na casa dele. Eu fui conversar com ele perguntando se ele sabia de alguém que queria alugar uma garagem. Aí ele falou, tem um quarto aqui, você não quer? Eu falei, mas um quarto, vai, máquina de marcenaria. Eu falei, não, mas eu faço uma abertura pro lado de fora, você entra aqui e tal. E aí eu aluguei o quarto dele, e nessa transição eu falei assim, pô, vou começar a gravar esse primeiro dia de oficina e tal. Cara, eu nem sabia o que era YouTube ainda, não tinha essa noção, tanto é que eu gravava com era VGA os meus vídeos, sabe? Bem assim... Amador. Acho que é pior que amador. Pior, porque eu não tinha noção de nada de edição. E eu comecei a filmar essa mudança de oficina. E quem assiste os meus vídeos fala assim, cara, como que esse negócio deu certo? Porque o Zé Vicente, que trabalhou com a gente, o Zé Vicente falou, cara, Piotr, isso é muito ruim, cara, não sei como as pessoas conseguem te assistir, é péssimo. E o Zé não tem filtro, então ele fala, pô, valeu, né? Porque todo mundo fala, vídeo legal, tá, mas tá ruim demais. Ou conhecido também como Zengar, mas esse não é um projeto qualquer. Isso aqui é horrível, cara. E aí eu comecei a gravar, e a intenção do canal de marcenaria era mostrar para as pessoas o que eu fazia de final de semana, porque muitas pessoas perguntavam, pô, o que você está fazendo, o que você faz de final de semana? Então eu queria mostrar os trabalhos que eu fazia. O hobby. O hobby. Aí eu comecei a gravar, comecei a subir, e eu peguei uma época muito boa, já faz quase 10 anos, porque estamos em 2023, eu criei o canal em 2014, e tem até uma história que é engraçada, porque assim, eu estava na Motorola, numa reunião lá e tal, e a Milena, que trabalhava com a gente, eu virei para ela e falei assim, Milena, nossa, eu tô com 71 seguidores. Ela falou, peraí que eu vou falar pro meu marido seguir que você vai ficar com 72. Aí eu, engenheiro, fazendo as contas, falei, pô, até o final do ano, cara, se seguir um por dia eu vou ter 200. Cara, chegou no final do ano, foi 3.500, depois virou mais um ano, foi para 14 e pouco, 23. Mil. Hoje o canal, depois de tanto tempo, ele tá com 360 e poucos mil inscritos. Aí tem Instagram, TikTok, não tem dancinha não, mas tem umas coisas interessantes lá. TikTok, aí você vai formando as comunidades e a gente vai pra rede, né? E aqui é o meu estúdio. O sonho que eu tinha era ter uma oficina em casa, porque quando eu comecei, a oficina ficava a 10 km de casa, então eu perdia muito tempo, e aí tinha que gravar, e era tudo no final de semana, e cortava madeira, aí passava cola, tinha que secar, e depois voltava para casa, depois voltava no outro final de semana para dar continuidade no projeto. Eu falei, no dia que eu for para uma casa, eu vou construir a minha oficina estúdio. E um problema que a gente tem é barulho e pó. E aí eu pensei muito, projetei, conversei com engenheiros acústicos, contratei um engenheiro acústico e levei até que ele fez o projeto da minha oficina. Então hoje,
eu tenho uma oficina, não é muito grande, as pessoas que entram aqui, até o Marcelo entrou e falou assim, nossa, parece que é maior, e realmente ela é bem pequena, ela tem 3,40 por 3,50, 3,60 se eu não me engano, e ela é toda preparada para ruído. Então eu fecho as portas, ligo a máquina e eu posso trabalhar aqui até de madrugada, que o vizinho não sabe que existe uma oficina de marcenaria. Tanto é que a minha vizinha, um dia eu não acreditava em todo o sistema, eu chamei ela e falei assim, meu, você não ouve nenhum barulho de serra? Ela falou, não ouço nada. Eu falei, pô, porque aqui do lado tem uma série de máquinas que eu corto madeira e tal. Isso foi depois de quase 2 anos morando aqui. O quarto da minha filha fica exatamente aqui na parte de cima. E quando eu comecei a cortar, eu ia lá para mim e falei, você não tá ouvindo barulho? Eu falei, não tô ouvindo nada. Certeza, espera que eu vou cortar uma madeira mais dura, ligar outra máquina, até para ver se chegava o barulho lá, mas não chega. Então assim, esse é um sonho. Tanto é que quando eu mudei para casa, eu tinha vontade de dormir em cima da bancada, de tão feliz que eu fiquei por ter essa flexibilidade. Então hoje eu estou trabalhando, coloco uma peça para colar, vou para o escritório, faço alguns calls, volto para cá, começo a fazer as coisas, saio, vou levar a pequena para a escola, volto, dou continuidade. E às vezes um vídeo que leva muito tempo para ficar produzido, ficar pronto, depois de produzido, muitas pessoas veem um vídeo no YouTube e falam assim, ah, mas esse vídeo aqui tem 10 minutos. A estatística é o seguinte, para cada 1 minuto de vídeo é no mínimo 1 hora de trabalho. Então se você vê um vídeo de 10 minutos, são 10 horas trabalhando aqui só fazendo a captação. Claro que tem toda uma etapa de preparação, de pensar no projeto, comprar material, insumo, pensar na roteirização, fazer a gravação do vídeo, depois editar, que é uma parte que eu não gosto muito de fazer, mas ainda faço muito hoje, e subir o vídeo, e depois interagir com as pessoas e tudo mais. Então assim, tudo isso é que acontece nos bastidores do canal de Marcenaria Amadora. Marcel, vamos, está muito limpinho, vamos sujar a roupa, vem cá, vamos cortar uma madeira. E aí como é que foi esse processo, assim, você começou um negócio que era um hobby, era final de semana, e você continuou trabalhando na Motorola. Até quando você trabalhou na Motorola e como é que foi essa transição de um mundo para o outro? Quando que você tirou o pé de um lugar e pulou no outro barco? Na verdade, eu fui levando as duas coisas, e o canal ele sempre era assim uma válvula de escape. Então eu não tinha aquele compromisso de falar assim, pô, vou transformar isso numa empresa, vou crescer e tal, mas quando você começa a fazer um trabalho bacana, um trabalho profissional, mesmo a marcenaria sendo amadora, e eu falo isso, não é nenhum tipo de arrogância, mas assim, o que eu faço muito bem feito. Você começa a atrair a atenção de algumas empresas do mercado. Então, em 2015, um ano depois, a Bosch, que hoje é uma apoiadora do canal, de todo o meu trabalho, uma empresa gigante, me chamou, porque nós estamos na mesma cidade, então a Bosch Tecnologia entrou e falou assim, pô, a gente queria bater um papo com você, a gente vê que você é influenciador e tal. Eu falei, ó, tô começando agora. Pô, a gente tá querendo colocar um programa no ar, como é que funciona? Eu falei, vamos aprender junto. Então você começa a atrair a atenção dessas empresas. E aí aparecia, pô, tem uma participação, você não quer gravar um vídeo aqui para falar de uma ferramenta, para falar de um produto? E aí eu fazia de final de semana, mas tinha horas que eu perdia muitas oportunidades. Então, por exemplo, eventos, que hoje é um carro-chefe da Marcenaria Amadora como empresa. Pô, tem um evento em São Paulo, 4 dias. Pô, tem um evento FIMA no Sul. Cara, não conseguia participar. Então eu acabava deixando essas coisas de lado. E aí a Marcenaria Amadora virou um plano futuro. Eu falei assim, cara, quando eu ficar, me aposentar, tal, eu vou viver disso. Só que aí as coisas não caminharam muito desse jeito. Né? Em 2019, cara, eu já estava meio cansadão do mundo corporativo, não do mundo corporativo, mas do que eu estava fazendo dentro da empresa. Né? Então a Motorola passou por um processo de transformação muito grande. Não sei se pode falar isso aqui, mas... Sim, depois você corta isso. Né? Passou por um processo de transformação muito grande, então a gente era uma empresa americana, depois foi comprada pela Google, né, também uma empresa americana, depois vieram os chineses. Então foi uma mudança muito grande cultural dentro da empresa. E eu sempre fui assim muito intenso naquilo que eu faço, Marcelo. Eu sou um cara que gosta não de entregar resultados, não é isso, eu acho que isso também é importante. Mas o que eu faço, se não tiver um sentido aquilo, para mim não vale nada. Então não são simplesmente números numa planilha, não são simplesmente nada. A minha energia ela tem que estar canalizada para construir alguma coisa.
Eu tenho até uma frase que eu gosto de usar como exemplo. Eu falo que quando você está trabalhando, não é só mudar a pilha de tijolo de lugar. Então, porque você imagina, começar o dia trabalhando, pô, cara, tem 2.000 tijolos aqui, precisa mudar o tijolo daqui para cá. Você passa o dia inteiro mudando o tijolo de lugar. Beleza, dia seguinte, pô, vamos construir a casa. Putz, cara, agora precisa pegar essa pilha de tijolo aqui, cara, pô, levar 2 quadras para baixo. Carrega a pilha de tijolo. E aí, vamos construir a casa. Pô, cara, agora não vamos construir a casa mais. Mudamos, não é casa de tijolo, é de madeira. Então, assim, esse é o exemplo que eu uso e como eu estava me sentindo. Então, eu trabalhava todos os dias, trabalhava pra caramba e não construía a casa. Então, se eu não for trabalhar para construir algo, para mim não faz sentido. E aí chegou uma época que para mim eu estava trabalhando e não fazia sentido. E aí apareceu uma oportunidade, então antes de eu abandonar de vez ao mundo corporativo, apareceu uma outra oportunidade para fazer uma transição de carreira, para eu continuar no mundo corporativo, mudar de segmento, né? Fui para o ramo automotivo numa empresa em Sorocaba. Eu assumi a presidência dessa empresa. Eu acho que foi um passo muito grande, né? Porque você fala presidência, mas era uma empresa que faturava alguns milhões no ano, tinha 250 funcionários, e foi um processo muito longo, muito intenso de transição. Foram 8 meses o processo seletivo, então passaram mais de 20 candidatos. E aí os caras chegaram e falaram, cara, é você. Eu falei, cara, vocês têm certeza que o senhor... Não, cara, é você, beleza. E aí eu fui. Cheguei na Motorola, pedi as contas, falei, cara, tchau, tô indo, pum, fui embora. E fui para essa empresa. Quando eu cheguei lá, não foi bem como eu imaginava, ou bem como me contaram. Então, assim, pô, a empresa estava no mar de rosas, quando eu cheguei lá, uma série de problemas. Puta, problema para cá, problema para lá. Só que, novamente, né, para quem gosta de fazer as coisas, quando você enxerga uma série de problemas, você fica com aquilo, cara, agora eu vou acertar tudo isso. E a gente começou todo um trabalho, comecei a acionar minha rede, trazer profissionais, conectar. Só que aí comecei a enfrentar alguns desafios, né, uma empresa familiar, 4 sócios, então você tendo que continuar. E aí eu caí no mesmo ciclo. Trabalhava, não construía casa. Veio a pandemia, teve uma mudança, né? Porque eu fui convidado para ir para essa empresa através de um grupo de empresas que me levou para lá. E aí veio a pandemia, teve uma mudança, esse grupo saiu da participação acionária da empresa e os caras falaram, cara, daqui a um tempo você vai sair também. E eu estava em paz, saí, né? Sabia que isso ia acontecer, saí. Quando eu saí... Já era pandemia. Pandemia, cara. A pandemia estava no começo, isso foi em 2020. Né? Já estava... Eu lembro de estar na empresa ainda, gerenciando toda essa crise de pandemia, cara, funcionário home office, aquela coisa toda, tudo parando, fechando, aquela crise, sabe, medidor de temperatura, já álcool gel para todo lado, máscara, então assim, gerenciamento de crise. Aí eu saí, foi quando eu saí, eu falei, cara, e agora? Né? O que vai acontecer? E aí esse grupo falou, pô, cara, você não quer ir? A gente tem algumas possibilidades para você continuar no mundo corporativo, ou, pô, você não curte marcenaria, você não quer fincar o pé de vez, eu falei, cara, não sei se é tudo que eu mais quero, não estou preparado, não estava preparado para esse momento, mas e por que não? Né? Mundo quase acabando, hoje é fácil falar de pandemia, mas daquele cenário que a gente estava aqui, ninguém sabia o que ia acontecer, eu falei, por que não? E foi aí que eu fundei uma outra empresa, que se chama Oficina Rumo 4, então foi um processo muito legal, esse grupo entrou como investidores da empresa, então a Oficina Rumo 4 hoje é uma startup, e essa é a segunda empresa que eu tenho. Então tem a Marcenaria Amadora, onde eu trabalho como influenciador, vendo o meu trabalho como influenciador, e tem a Oficina Rumo 4, que é uma escola online de marcenaria. Hoje nós temos mais de 1.500 alunos, estamos presentes aí, cara, em todo o território nacional, em alguns países também, então, em função da língua portuguesa, muitos portugueses, pessoal de Angola, América Latina, alguns brasileiros que moram, alguns latinos também que, por similaridade de língua, acabam comprando nosso conteúdo, pessoas que estão nos Estados Unidos, brasileiros, né, que compram também. E aí eu fundei a Oficina Rumo 4. Então eu costumo dizer assim, né, que é o canal, a TV aberta e tem a TV paga. Então eu vou levando esses dois mundos. Então essa foi a transição. Né? Tá, quer dizer, essa segunda empresa que é a Rumo 4 se abriu, foi o resultado no fim do dia, o fruto de o que você plantou na marcenaria ali, né? Senão você não teria esse convite, não teria ido para esse caminho também de ser uma escola de marcenaria. Né? Exatamente, porque assim, eu queria criar alguma coisa diferente, criar mais oportunidades. E como influenciador, talvez eu não conseguiria criar essas oportunidades. Porque assim, hoje a marcenaria ela é muito grande no Brasil como um todo.
passando alguns números oficiais. Existem no Brasil, marcenarias formalizadas, CNPJs, 245 mil. E é uma fonte de renda para as pessoas, a marcenaria. Tem pessoas que vivem da marcenaria. E a história que me inspirou, tem várias histórias, mas uma delas que me inspirou a questão da Rumo 4 foi o seguinte: existe muita exploração desse tipo de trabalho, artesão. Então o profissional, né, o artesão vai lá, ele trabalha, e às vezes algumas pessoas aproveitadoras aproveitam dessa simplicidade do cara, dele não ter esse conhecimento. Então a Rumo 4 ela traz não só a bagagem técnica, mas como a pessoa consegue transformar as habilidades que ela tem em fonte de renda, colocar dinheiro na mesa, alimentar as pessoas, alimentar os filhos e tudo mais. Ou quero ter uma renda extra, tá bom. Ou não quero ter renda, quero fazer por hobby, tá tudo bem. E tem uma história que eu fiquei sabendo no Rio de Janeiro, de um colega que ele fazia tábuas de corte. Inclusive é um dos carros-chefes hoje, nosso curso de tábuas de corte é um que mais vende no Brasil. E ele vendia essa tábua de corte para uma arquiteta. E ele vendia essa tábua de corte por R$25. E aí ele começou a produzir, e essa arquiteta começou a vender as tábuas dele, revender as tábuas dele, que é uma coisa super natural nesse Brasil. Então você pode vender para o cliente final, você pode vender através de algum outro profissional. Só que esse cara descobriu que essa arquiteta comprava a tábua dele por 25 e vendia por 400. E aí, quando ele ficou sabendo disso, ele ficou super feliz, porque o produto dele é super valorizado. Ele chegou para ela e falou assim: olha, fiquei sabendo que você está vendendo minha tábua por 400 e tal. Será que não dá para a gente melhorar um pouquinho? No começo lá estava assim, agora estou me empenhando, trabalhando com melhores materiais, ferramentas e tal. Ela falou assim: sinto muito, cara. Se você quiser continuar vendendo para mim, é por 25, eu vou continuar vendendo por 400. Então, esse é um exemplo que falou assim: não, cara, não é possível. A gente precisa pegar essas pessoas, capacitá-las para que elas consigam realmente ter o seu valor no mercado. Então a Rumo 4 tem essa raiz e a gente já transformou muita coisa, cara. Não só a Rumo 4, mas a marcenaria também já fez várias transformações. Então essa a nossa pegada. Então como você consegue desenvolver as suas habilidades e transformá-las em geração de renda através da marcenaria e do uso de máquinas e ferramentas. Muito bom, sensacional. E Piotr, aí então, mas pegando esse momento de transição, que você sai da Motorola, aí você vai para essa empresa em Sorocaba, e aí a hora que, enfim, acontece essa possibilidade de montar a Rumo 4 ali, você tinha quantos seguidores? Aquilo já era uma receita para você, o YouTube? Você já tinha os patrocinadores? Como é que era do ponto de vista financeiro, né? Por que a minha pergunta, assim, quais foram os desafios financeiros nessa transição? Quais eram as suas preocupações e o que você já tinha mais ou menos onde colocar o pé, onde já estava um pouco mais seguro, já estava um pouco mais sedimentado? Bom, primeiro assim, eu acreditava no negócio. Eu acho que ainda acredito. Então assim, eu falei, cara, isso é uma fonte de renda. Só que eu não sabia trabalhar isso. Eu vim do mundo CLT. Cara, você está numa empresa multinacional, você está num cargo de liderança. Você está numa empresa, você consegue usar o dinheiro da empresa, você consegue usar os recursos da empresa. Sistema, pessoas, conhecimento. E quando você vai para esse mundo, você fala assim, cara, vou empreender. Você está sozinho. Por mais, quando eu fundei a Rumo 4, a gente conseguiu trazer alguns profissionais, cara, muitas vezes você tem que fazer tudo. E a gente conseguiu um investimento na Rumo 4, né, como eu falei, startup. A marcenaria amadora ainda, cara, estava longe de entregar o que ela entrega hoje. E aí tem todo o trabalho de você começar a desenvolver alguns clientes, você ir atrás, você começar a prospectar, coisas que eu não imaginava que eu conseguiria fazer, que eu tinha capacidade para fazer e nem sabia como fazer direito, né? E eu comecei a trabalhar. Então hoje, né, as duas empresas elas estão operando. É claro que tem altos e baixos, assim como todos os negócios, mas a marcenaria amadora, eu tenho grandes clientes hoje, né? Então, posso dizer assim, Bosch é um grande cliente que eu tenho, Montana Química, que produz acabamentos, então as pessoas não conhecem muitas vezes os nomes, mas produz verniz e tal. Tem a Tite Bond, que produz colas, Duratex, e tem outros, né, outros parceiros. São todos patrocinadores do seu canal. Os patrocinadores. E que é um mercado que eu acredito, porque assim, hoje as pessoas pensam, as empresas estão acordando um pouco para essa questão da influência. E quando eu falo influência, tem influenciadores e mais influenciadores. Então as pessoas têm muito essa questão, a ondinha do TikTok, danças e tal.
São criadores de conteúdo, são, de certa forma, influenciadores, porque qualquer pessoa influencia outra pessoa. Pode influenciar por bem, pode influenciar por mal. E aí eu trabalho como eu falo, eu sou um influenciador de profissão. As empresas me contratam para entregar resultados e eu entrego resultados. Mas não é aquele forceps, né? Aquela venda, compra isso aqui porque é bom. Não, é você trabalhar todo o conhecimento técnico, você entender como o produto funciona, a solução que ele entrega, o que ele não entrega, e fazer com que os clientes falem assim, poxa, eu tenho uma opção a mais de compra. Se você está interessado em comprar uma ferramenta, tem essas opções, essa aqui é a que eu acredito, então a coisa começa a acontecer. Entendeu? Tem um fato que eu até se eu não te contei. Ah lá, pronto. E eu já sempre te admirei, acho que esse dia eu te admirei ainda mais. Eu estava na época na Amazon, e aí eu lancei a categoria de ferramentas aqui no Brasil. Ah, eu lembro disso. E aí eu lembrei, falei, pô, Piotto, cara. E aí, bom, né, como um dos responsáveis em aumentar a venda da categoria, eu falei, pronto, achei o cara, conheço ele, vou ligar para ele e beleza, ele vai começar a vender ferramenta, ganha-ganha, né, no esquema de, como chama, de afiliados e tal, então beleza. E aí eu lembro que eu liguei pro Piotto, falei, Piotto, pô, cara, é isso, contei a história, o contexto todo e tal, e eu lembro que você falou, cara, eu não quero transformar o meu canal numa coisa comercial, eu cuido muito da minha audiência. Eu não vou me prostituir, sei lá, entre aspas aqui, cara, só porque é dinheiro, eu vou estragar meu canal, vou começar a vender coisas que eu nem sei se eu acredito, enfim, vou virar um negócio comercial. E aí esse dia eu falei assim, cara, como assim o cara tá negando dinheiro, cara, assim, da Amazon, cara, assim. Então, cara, te falar, assim, muito legal, cara. Esse dia eu falei, pô, como ele leva a sério o negócio que ele tá fazendo, assim. Então, isso aí era 2019, ou 18 para 19, 19, ali, sim. Então, eu lembro que, cara, isso me deixou, assim, muito surpreso de falar, cara, como você é consistente no que você tá fazendo. Tinha construído já lá 6 anos de canal, sei lá quantos, 100 mil seguidores, sei lá quanto você tinha, e você ainda, cara, não vou fazer isso. Não é dinheiro a parada, assim, eu tô construindo uma parada, né, assim, uma visão de futuro. Então, puta, muito legal, cara. Eu falo que o maior commodity que eu tenho é a minha audiência, não sou eu. Não é o meu conhecimento, não é o que está na minha cabeça. Então, se um dia a minha audiência falar assim, cara, eu não te sigo mais, acabou. Não sou eu que consigo mover nada. Então, eu coloco sempre eles em primeiro lugar. E, cara, toda semana, fora de brincadeira, pessoal, toda semana alguém bate na porta querendo falar, cara, eu quero fazer uma parceria e tal. Eu ouço todo mundo. E eu filtro muito bem. Tanto é que eu escolhi trabalhar com grandes marcas porque eu não quero transformar o meu canal num classificados. Então eu seleciono bem. E essa mudança, ela veio de que forma? Né? Porque no começo eu era super, não quero me associar a ninguém, não, sabe? Sempre fui meio reticente a esse tipo de coisa. Depois eu comecei a entender que existia uma vantagem em ter um parceiro forte do meu lado, não só pela questão do patrocínio, mas também pela transmissão de conhecimento. Porque hoje, os meus maiores professores são a indústria. E esse é o grande valor que eu entrego para a audiência. Porque quando eu abro um vídeo, abro alguma coisa que eu estou falando, eu falo assim, pessoal, eu já fui atrás, eu estudei, eu sei como essa máquina nasceu, o que deu certo, o que deu errado, como ela funciona, o que ela entrega, eu falo, eu transmito a linguagem técnica da indústria para a audiência, com a maior fidelidade possível. E a audiência começou a ver valor nisso. Eu falei, pô, então por que não? E quando o canal se tornou um canal profissional e eu me tornei um influencer de profissão, aí sim eu precisava receber dinheiro. Então como fazer isso de uma forma que eu consiga atender os meus clientes e consigo atender a minha audiência? Então, eu sou esse porta-voz. Eu levo a informação da indústria para a audiência e o contrário também. Porque a audiência fala muito. Pô, cara, eu quero isso, eu quero aquilo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Eu pego essa informação e, de acordo com o cara caixinha, pô, essa informação de acabamento, eu levo para a indústria de acabamento. Se é a indústria de cola, eu levo para a indústria de cola. Se é a indústria de máquinas e ferramentas, eu levo para a indústria de máquinas e ferramentas. Então, essa troca, ela funciona muito bem, muito bem. E esse é o grande valor que eu vejo hoje no meu trabalho como influenciador. Muito bom. E Piotr, o que você acha que são, para você, quais são as características principais desse empreendedor, né? Então a gente falou, às vezes você está na caixinha lá do mundo corporativo e
você tem uma certa facilidade, né, um certo conforto por ter muitos recursos, um dinheiro e tal. Quando você vai para o mundo solo ali, né, empreendedor, ali você tem que aprender tudo, assim. Então, assim, imagino que aprendizado seja uma capacidade, uma característica que precisa ser desenvolvida. Assim, quais são as características principais de alguém que, cara, eu vou desenvolver algo e vou empreender, e talvez sozinho. Pelo menos tem que começar sozinho. Ó, eu sei que pode parecer clichê, mas eu acho que resiliência é a primeira coisa que qualquer empreendedor tem que ter. Cara, você vai tomar pancada todo dia. Todo dia você vai tomar pancada, não tem jeito. Porque as coisas não vão sair exatamente como você imagina, porque você está sozinho, você não domina tudo. Você pode ser muito bom numa coisa, bom na segunda, dali para baixo, cara. Você vai ter que se desenvolver muito. Não aprender a fazer, mas encontrar pessoas que saibam fazer, se relacionar, estudar. E aí vem o segundo ponto. Eu acho que é a questão do aprendizado. Você estudar. Hoje eu estudo demais, cara. Pode, assim, é até engraçado. Há alguns anos atrás, em 2019, uma pessoa me perguntou, pô, se você não fizesse engenharia, o que você faria? Eu falei, talvez marketing. E hoje a minha vida está dentro do marketing. Então, eu estudo muito o marketing. Não é fazer uma faculdade e tudo mais, mas, cara, aprendizado constante, você buscar pessoas, se conectar, relacionamentos. Até fiz uma postagem outro dia no LinkedIn que o pessoal achou bem, bem interessante e até um pouco provocativo. Trabalhar no coworking. Então, muita gente fala, cara, você vai trabalhar no coworking, pô, tem pessoas que vão sentar do seu lado, você não sabe nem quem é, sabe? Eu falei, cara, o maior benefício que a gente tem é conhecer pessoas que tenham outras competências de outros nichos de negócio para você fazer essa troca. Hoje eu dependo muito das pessoas, dependo até mais do que quando eu estava numa empresa, porque quando você está numa empresa, você tem um cargo de liderança, você fala, cara, tô mandando, pode fazer, e você tem um prazo para entregar, e depois você ficar cobrando o cara, se o cara não entrega, você dá um jeito ali. Agora, quando você é sozinho, só vai depender muito da sua capacidade de influência, de conversa, de trocas. Eu troco muito hoje, cara, muito, muito. Pô, cara, você não quer fazer esse negócio para mim? Eu faço para você aqui e tal, aprendizado. Isso é muito bom. Então, primeira coisa, acho que é a resiliência. Você não... Tem dias que vai estar tudo indo muito bem, tem dias que vai dar tudo errado. E às vezes não é um dia só, é uma semana, 2, 6 meses, 1 ano. E aí você fala, cara, como é que eu vou acertar isso? Como é que eu vou sair disso? E aí você começa a aprender, a se desenvolver, a buscar conhecimento, e aos poucos as coisas vão acontecendo. E como eu falei, eu não sou aquele cara que sempre, quero um mar de rosa, vida tranquila, nada. Tanto é que na época que a gente trabalhou, lá na Motorola tinha um M-Claims, né? As pessoas falaram, cara, o que você tá fazendo no M-Claims? Eu comentei, pô, tava tendo uma reunião, abri a porta, fechei a porta, e só tinha a maçaneta do lado de fora, né? Fiquei preso lá dentro. Então eu sempre gostei de resolver problemas. Eu sempre falo, tem o desenho lá do Detona Ralph, que o Ralph detonava tudo, e tem o cara que vinha com o martelinho de ouro batendo e consertando as coisas. Então sempre que eu vejo uma coisa quebrada, eu quero consertar. Só que quando você é empreendedor, você tem muita coisa quebrada para você consertar. Então é um mar de oportunidades ali para você ficar trabalhando, se desenvolvendo e tal. Mas, cara, isso que eu acho que é gostoso. Né? Quer dizer, uma vida, se fosse muito monótona, eu estava escrevendo esses dias sobre você criar coisas e você fazer manutenção de coisas já existentes, né? Eu também sou do universo de querer consertar, querer resolver problemas e tal. Imagino que você, né, tem essa característica também. Como seria o universo de uma coisa monótona, só gestão, sei lá, meio que manutenção das coisas para você? Cara, eu acho que não daria certo. Não daria. E talvez acho que esse foi um dos grandes motivos de não do dia para a noite, não foi um estopim, falou assim, cara, vou largar tudo agora, vou mudar. Não, eu acho que foi um tempo. E dentro da Motorola, o que eu vi? O que eu vivenciei? A empresa meio que envelhecendo. Muitas pessoas na liderança, inclusive eu, na liderança, passando. E eu olhava assim, cara, pro lado, né? Olhava para fora, eu sempre olhei muito para fora da empresa. Eu via muitas coisas legais, eu falei, cara, por que isso não acontece aqui dentro? Então, assim, muita coisa tradicional, uma falsa inovação. Quando eu falo falsidade, não é falsa, né? Não tem um sentido de conotação,
Mas assim, pô, existe muito mais do que aquilo, né? Pô, estamos inovando, cara, isso é só o pontinho, dá pra ir além, vamos fazer. E aí caía naquilo, né? Cara, muda o tijolinho de lugar, pô, agora vamos fazer isso, não vamos fazer mais, volta pra cá. Cara, mas agora que tava indo dando certo e tal, não. E eu falei assim, eu não quero virar um dinossauro dentro da empresa, eu não quero ser aquele cara, e isso me incomodava muito. Tô há 20 anos, apesar de 20 anos dentro da empresa, passando por várias empresas diferentes, né, mudando, transição Google, Lenovo. E eu falo, cara, mas ainda, nossa, imagina o que vai acontecer comigo daqui 10, 15 anos, vou ficar aqui vendo as oportunidades surgindo do lado. E hoje eu aprendo muito com as pessoas que são novas. Eu sou tiozão, não adianta, posso falar, sou tiozão. Mas, cara, essa molecada boa, hein, gente? Porque tem a molecadinha aí que, né, mundo na lua. Mas, cara, molecada boa, que conhece e tal. Então, eu colo nesses caras, troco muito com esses caras. E essa é a que fala assim, cara, puta, isso é gostoso. Então, vamos lá, vamos aprender, vamos fazer. Hoje mesmo, a gente estava rodando uma campanha e eu aprendi como fazer processo de automação, disparo de WhatsApp. Então, hoje eu opero sistemas e eu conheço. Então, esse é um outro ponto, né? Você entender como a coisa funciona antes de você delegar. Entendi tal, pô, eu sei como funciona, mas eu sei que tem alguém que é melhor do que eu para fazer aquilo. Então, você consegue mudar isso. Mas eu fico vendo e falo, cara, como é legal esse mundo. Pega aqui, conecta ali, faz as coisas funcionar e tudo começa a acontecer. Legal. Então, hoje, assim, a sua jornada você gosta bastante. Altos e baixos, tem que ser resiliente, então tem dias muito, muito ruins, dias muito bons. Quando você olha para o piloto de hoje e o piloto lá do mundo corporativo e tal, quais são as principais diferenças? O que é muito melhor hoje no piloto e o que eventualmente não está tão bom? Vamos começar o que é melhor. Cara, o que é melhor acho que é a sensação de controle da vida. Eu consigo decidir o que eu vou fazer daqui a pouco. Se eu falar assim, Marcel, desliga tudo aí, cara, eu não quero gravar, acabou. Eu decido o que eu quero fazer. Então isso te traz, cara, uma... Puta, arrepia, cara, sabe? Te traz assim, uma energia tão grande, cara, uma força tão grande. Falar assim, cara, eu tenho controle do que eu vou fazer. Autonomia. Autonomia. E você ter o controle para fazer as coisas darem certo. E se você não fizer, se você não empenhar, se você não acordar todos os dias e for para cima, você não vai fazer a coisa dar certo. Então você é livre para escolher. E aí vem o contrapeso. Você precisa fazer ótimas escolhas. E não é boas escolhas, ótimas escolhas. E isso depende muito, né, de você, de maturidade, de você ir aprendendo, de você ir quebrando, caindo. Então você gastar o seu tempo naquilo que vai trazer benefícios para você. E quando eu falo benefício, Marcelo, não estou falando só de dinheiro. O dinheiro também é importante, né? Porque ninguém vive sem dinheiro. Uma empresa não sobrevive sem dinheiro. E até aprendi isso com um colega, né? Ele falou assim, cara, no Brasil as pessoas têm muito problema de falar de dinheiro. A gente precisa falar de dinheiro, porque dinheiro paga as contas, dinheiro faz com que você consiga cuidar dos seus filhos, você consiga prosperar, você consiga viajar, você consiga ter tudo. Então dinheiro é importante também. Mas assim, se eu falar, cara, amanhã eu vou acordar e eu não vou trabalhar. Eu posso fazer isso. Posso fazer. Eu sei que vou pagar depois, ou eu trabalho antes, me viro. Mas eu tenho o controle da minha vida. Agora, o outro lado que eu vejo é você, cara, assim, você tem que, tudo depende de você. Então é um risco muito grande. Se eu ficar doente amanhã, puta, cara, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu vou chegar para meus caras e falar assim, cara, vai mantendo meus contratos aí que eu vou precisar me afastar durante 2 meses que eu não estou bem. Então essa é uma preocupação que eu tenho, é o risco que você corre. Eu trabalho aqui com máquinas perigosíssimas. Você viu? A gente ligou a serra aqui, né? Tá desligado a automação, ligar aqui. Se eu cortar o dedo fora amanhã, tudo bem, eu vou continuar trabalhando, mas e se eu me machucar mais pesado, se eu me acidentar, você tem essa dependência muito do cara que está ali. Por isso que uma das preocupações que eu tenho como donos de empresa, e são 3 CNPJs hoje, né, tem mais um aí que a gente acabou nem falando, como fazer com que, se amanhã eu não estiver aqui, ou se eu não puder fazer os meus negócios rodarem com a minha energia, como que eu consigo fazer com que as coisas... A continuidade disso, né, a perpetuidade disso tudo, né, o legado que você vai deixar. Então isso é uma preocupação que eu tenho, acho que é o lado que pega muito, sabe, quando você é sozinho, dono de negócio. Sim, muito bom. Então o ônus e o bônus, tudo. O ônus e o bônus, sem dúvida. Legal.
Piotr, o que você teria feito diferente nessa jornada? Me parece que ela foi uma jornada natural, assim, né? Você foi plantando a semente daquilo, do canal, aí tenta fazer a transição de carreira, ainda dentro do mundo corporativo, aí surge o investidor, tá, então vamos para esse caminho, então vou apostar aqui, já construiu ali um alicerce e tal, e começa a fazer, então assim, meio que parece, né, olhando de fora, uma transição natural, e obviamente que deve ter sido altos e baixos, um monte de coisa passando na sua cabeça, né? E aí, putz, super mérito de onde você chegou hoje, e daqui a pouco eu quero ainda perguntar para você o que vai ser daqui para frente de tudo isso. Mas o que você teria feito diferente nesse caminho todo, assim? Talvez ser um pouco mais cauteloso. Eu sempre fui um cara muito voltado para a emoção. Então, assim, se eu estou andando na rua, eu vejo alguém que precisa de alguma coisa, eu paro, vou ajudar. Semana passada teve uma festa no condomínio, saí da academia, tudo suado, tal, pô, morrendo de fome. Uma ventania danada, eu vi o cara colocando uns negócios de madeira lá, sofrendo, cara, eu fui lá ajudar o cara. Então, assim, eu me entrego muito fácil, né, porque sempre quando eu vejo alguém precisando de ajuda, eu me vejo precisando de ajuda. E muitas vezes, quando você aparecem as oportunidades, você precisa explorar bem se aquilo realmente é uma oportunidade ou se é alguma coisa que não vai te trazer o resultado que você está esperando. Entendeu? Então, assim, nessa transição, muitas coisas deram certo, muitas coisas não deram certo. Mas por que não foi? Não deu certo porque, né, deu errado. Mas não deu certo porque eu não olhei realmente se aquilo era para mim. Então, assim, eu acho que ter um pouco mais de cautela. Sabe, se você, puta, vou pular na piscina, dá uma olhada se a água está gelada, né? Se você vai pular, se a piscina é funda, se você sabe nadar. Então é você ser um pouco mais cauteloso, mas também não perder tempo, porque senão as oportunidades passam. Então acho que esse é o ponto que fica para mim. Isso vale para tudo, né? Até mesmo nos negócios, cara, fazer as escolhas, ter cautela, analisar, trocar, conversar com quem já passou por aquilo. Vale a pena mesmo? Não vale. E depois você vai. Pode ser que aí, beleza, uma ótima oportunidade, pode ser que puta, não era bem aquilo que eu imaginava. Muito bom. Piotr, quais são os próximos passos aqui, assim, quando você olha hoje, 2023, olhando para frente? Já tem 3 CNPJ, você nem me falou de um ainda. O que você vislumbra pela frente? Quais são os seus sonhos, suas idealizações? Hein? Marcel, não sei, cara. Eu sempre fui uma pessoa que as coisas na minha vida foram acontecendo de uma forma muito natural. Tanto é que eu posso falar que dentro da Motorola eu tive uma carreira de sucesso. Eu nunca planejei, nunca fui aquele cara, eu quero subir, quero ter aquilo, tal. As coisas foram acontecendo. E fora também, as coisas vão acontecendo de uma forma natural. A gente vai conhecendo pessoas que são do bem, que se conectam, que te ajudam. Outras pessoas que chegam, pô, de repente não faz parte, não rolou aquela, sabe, aquela sinergia e as pessoas se vão. Então, assim, o que eu quero para mim é realmente continuar realizando um bom trabalho, continuar levando o conhecimento, ajudando mais pessoas. Tem algumas histórias muito pesadas e se você me permite falar, a marcenaria amadora, ela impacta muitas, eu tenho, como eu falei, 300 e poucos mil seguidores, mas de visualizações, de pessoas que a gente impacta, a gente não tem ideia. E a gente causa, qualquer pessoa que faça algum trabalho, né, de influência, que esteja presente ali, conversando com as pessoas, a gente acaba impactando as pessoas de uma forma que a gente nem imagina. Então tem algumas histórias muito pesadas que as pessoas chegaram para mim e me contaram. Eu vou contar só uma só. Eu participei de um evento acho que foi em 2019, se eu não me engano, em Fortaleza, um pouquinho antes da pandemia. Eu fui para lá, era um evento de um encontro de marceneiros e tal. E eu estava andando, fui almoçar num lugar no fundo, que era numa grande rede de loja na época. E de repente veio um cara correndo, começou a chorar, puta, é o Piotr. Eu não tava, no começo eu fiquei meio assustado, não estava entendendo o que está acontecendo, sabe? E esse cara me abraçou, começou a chorar, e eu fiquei assim, né, cara, eu fiquei meio sem graça. E ele apontava e falou assim, tá vendo aquele menino lá? Cara, você salvou a vida dele, você salvou a vida do meu filho. E eu fiquei meio assim, cara, eu falo até me emociona, porque assim, é um negócio muito pesado, cara. E várias pessoas já mandaram isso pra mim. Alguma vez um cara falou assim, Piotr, um dia que eu te encontrar pessoalmente, eu vou falar porque, vou te contar, você salvou a vida da minha filha. Então assim, eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que as pessoas são impactadas por isso. Então, se
volto de novo na questão de mudar a pilha de tijolo no lugar. Cara, se eu não estiver fazendo uma coisa valer a pena, e isso refletir de uma forma positiva no mundo, eu não faço, entendeu? Eu não faço. E hoje, mesmo sem saber, eu continuo fazendo, porque eu sei que esses exemplos me mostram que eu continuo impactando as pessoas, né? E é uma onda do bem, cara, é uma vibe do bem, sabe? Que não tem mal que suporte isso. Muitas coisas aparecem, né? Falsas oportunidades aparecem, pessoas, são poucas, cara, sabe? Pessoas que você vê assim que o cara cola pra você falar, cara, esse cara aqui não tá interessado em ajudar, ele tá interessado em algumas outras coisas. E não rola, cara, porque a força do bem é tão forte que ela derruba qualquer coisa, ela supera qualquer coisa. Então, assim, hoje, mesmo não estando no mundo corporativo, eu tenho muitas pessoas do bem, cara, sabe? São praticamente anjos, assim, que apareceram e falaram assim, cara, você está enfrentando dificuldade, parece um cara, assim, do nada, e, puta, não. Aí o cara, se esse cara não tivesse aparecido na minha vida, eu não conseguiria ter feito aquilo, não conseguiria ter entregue aquilo. Então as coisas acontecem. E isso é muito bom. Então se você me pergunta, cara, o que você espera? Não sei. Eu só quero continuar fazendo, sabe? Sempre buscando, acordando, vamos fazer. Tropeça, cai, levanta, né? E manda bala. Muito bom. E, Piotr, aqui você, quando você fala, né, as coisas foram acontecendo na minha vida, fui muito bem sucedido no mundo corporativo, estou sendo bem sucedido aqui fora, né, no mundo empreendedor, YouTube e tudo mais. Aqui você diz que é o responsável por isso, assim, é um pensamento positivo, sei lá, você é religioso, o que você atribui essas coisas que vão acontecendo, né? Esses anjos que aparecem, como você pensa isso? Então, Marcel, eu sou um cara religioso, mas independente da religião, eu acho que quando você faz uma coisa em prol de alguma coisa, uma coisa boa, sabe? Você tem uma vibe boa, você acaba indo por um caminho, né, um caminho de luz, cara. Não é um caminho que você vai ter aquele, sabe, puta, tudo dá errado, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá, sabe, você terminou a vida e falou, cara, tudo deu errado. Então, assim, você vai trilhando e as coisas vão acontecendo, parece que as pessoas vão aparecendo, né, e como eu falei, cara, se blindar de alguma forma, né, se olhar e falar, putz, será que é isso? É por aqui mesmo que eu vou ou por ali? Tem hora que você não sabe, então você acredita, cara, fecha o olho e vai. E tomar as decisões rápidas também. Tem um amigo meu, uma vez eu perguntei para ele, falei assim, cara, você nunca erra? Eu olhava ele de fora, assim, o cara era tão próspero, eu falei, cara, não é possível, cara, você nunca erra. Ele falou, cara, eu erro muito. Só que quando eu vejo que eu estou errando, eu já paro por ali e já acerto. Não persisto no erro. Não? Então, assim, eu acho que é ter esse tipo de aprendizado, começar a fazer as coisas, eu não estou falando de desistir das coisas, porque quando você acredita, né, você tem que colocar energia e nem sempre os resultados vêm no curto prazo. Então você vai lá, você vai, trabalha, né, sobe, aí vai de novo, trabalha, sobe e vai construindo. E você vai fazendo, cara. Hoje, assim, eu não consigo atender todas as demandas que eu tenho. Eu tenho uma limitação como influenciador de atender outras empresas. Tem empresas que estão batendo na porta, eu não consigo nem sequer sentar para conversar com o cara. Então, é fazer as escolhas, ir trabalhando e, cara, e acreditar. Eu não tenho aquela assim, pô, daqui 5 anos quero isso, quero aquilo e tal. Não. Eu acho que é fazer um bom trabalho hoje que você sempre vai plantando, que você vai colher lá na frente. Muito bom. Essa é parte já acho que talvez da resposta da minha última pergunta aqui. Qual o conselho que você daria para as pessoas que estão ali em algum momento da vida, da carreira, que estão insatisfeitas e querem fazer alguma mudança, tem algum sonho, algum hobby, enfim. Como que, se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, o que você falaria? Acho que o primeiro tudo é nunca deixar de sonhar, porque é isso que te move. O sonho é o seu pensamento. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, às vezes eu sempre problemas para dormir à noite, sabe, insônia, aqueles fantasmas que estão te atormentando. Cara, eu pensava na marcenaria. Então, eu colocava a cabeça no travesseiro, puta, não sei o que lá, aí ficava imaginando, cara, que peça que eu vou fazer, como que eu vou comprar o material, como que eu vou cortar,
ficar imaginando, pô, será que um dia se eu conseguir viver só da marcenaria, se eu começar a planejar, como será que vai ser isso? Será que dá? Será que não dá? Então, assim, sonhar é a primeira coisa. Porque você canaliza as suas energias para aquilo. E depois você vai plantando, você vai testando. E um conselho que eu deixo para as pessoas é, eu fiz uma transição. Só que eu não fiz uma transição que eu falo que é uma transição a seco. Acabei o mundo corporativo, cara, vou criar um canal no YouTube agora, vou virar influencer. Não. Então, quando eu saí em 2019, ou seja, quando eu decidi virar influencer de profissão em 2020, eu já tinha 6 anos. Eu já sabia o que poderia gerar de frutos. Mesmo não estando no top que está hoje. Eu falei, cara, eu acredito. Se hoje, levando as duas coisas em paralelo, eu consigo fazer alguma coisa, se eu cair de corpo e alma, eu vou conseguir fazer muita coisa. Não é do dia para a noite, mas eu consigo. Então é isso. Se você está pensando, planejando em fazer uma transição, cara, qual que é o plano B que você tem? Qual que é o plano C? Você já testou esse plano? Será que é isso mesmo que você quer para sua vida? Será? Antes de você largar tudo e se aventurar, por que você não faz uma degustação ali, vai conversar com as pessoas que já passaram por isso, para falar assim, pô, cara, eu acho que agora tá na hora. Tá na hora. Mas não vai ser fácil. Independente de você ter... né? É real, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, na hora que você tá ali, você vai falar, putz, e agora? Agora é eu aqui. Mas a coisa acontece, cara, eu acredito. Muito bom, cara. Bom, foi um prazer, Piotr. Sim, uma aula aqui de sabedoria e experiência, inspiração. Espero que vocês tenham gostado aí. Para mim foi muito legal, mesmo ter conhecido o Piotr, um dia a gente ter almoçado para combinar essa conversa, muita coisa que foi nova para mim. Né? E um grande prazer, cara, poder ter você aqui no canal e poder contar a sua história. É isso. Pô, eu te parabenizo por abrir esse... peço até desculpas aí na primeira vez na frente das câmeras, né, cara? O cara me dando aulas antes aqui de como me portar na frente das câmeras. Mas assim, pô, eu te parabenizo pela iniciativa de conversar, de abrir o canal, porque isso acontece muito, como você falou, em conversas, 1 a 1, mas falar sobre isso, as pessoas precisam falar mais, né, conversar mais, trocar mais, levar essa realidade, sabe? Tirar um pouco do romantismo que existe por trás disso tudo. E, cara, a vida é isso, né? Eu falo para as pessoas, independente de onde você estiver, se você está no mundo corporativo, se você está empreendendo, se você, sei lá, cara, se você... Estou bilionário agora, não quero fazer nada. Cara, independente do que você quer fazer. Eu acho que é isso, cara. É acreditar, fazer as coisas acontecer e dar certo. Sempre. Valeu sempre que quiser vir aqui, cortar uma madeira, tá disponível. Agora empolguei de ver esse espaço aqui. Vamos nessa. Obrigado, Piotr. Valeu, cara. Valeu. Obrigadão. Valeu. Pô, sensacional, hein? Fala pra caralho, né, cara? Pô, não, pô, foi incrível. E a marcenaria é um caminho sem volta. Uma vez que você começou a praticar marcenaria, você nunca mais vai parar. Por quê? Porque a marcenaria é uma porta que abre na sua vida, abre na sua carreira profissional e ela jamais se fecha.